Gente, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite de Dazé, certo? Ele falou aí que eu sou aluna dele desde o curso de Medicina Germânica. Eu costumo abusar ele dizendo que eu sou pupila, porque eu comecei e não larguei mais, né? Onde Dazé tá, a pessoa tá atrás, querendo aprender mais um pouquinho. E assim, a minha formação é em fisioterapia. Sempre trabalhei com terapia manual, atendendo mais criança e idoso, com a fisioterapia convencional. Só que, como o Dazé falou, às vezes as coisas chamam a gente, não é a gente que escolhe, né? E eu fui observando demais a necessidade de olhar não só o lado físico, como o lado emocional mesmo dos pacientes. Alguns pacientes a gente fazia o que podia em relação à terapia manual, Uhum. manobras. O paciente tinha aquela melhora e depois regredir. E muitas vezes a gente se julgava, será que eu estou fazendo certo? Será que sou eu que estou errando? E ficava aquilo na cabeça. Fiz a formação em osteopatia, que é com que eu atuo hoje também, adulto e pediátrica. E não só nos adultos, como nas crianças, só que as crianças não conseguem verbalizar quando são pequenininhas. Mas entendendo as leis biológicas da medicina germânica, nos fazem abrir os olhos para os atendimentos. E eu fui procurar a medicina germânica por minha causa. Eu disse assim: não, eu preciso saber o que é que está acontecendo comigo para eu poder tratar os meus pacientes. E aí eu sempre brinco com o Dazé que quando eu fui fazer o meu primeiro curso de medicina germânica, eu estava passando por sintomas próprios que eu disse assim, não, eu preciso descobrir porque eu já tinha feito tudo, todo possível em mim da fisioterapia convencional e acontecia o que eu estou dizendo para vocês, melhorava e depois retornava todos os sintomas. E aí eu disse assim, não, gente, não é possível que a gente faça tudo que a gente pode e esses sintomas vão e voltam, tem alguma coisa aí. E pelo relato dos pacientes, eu percebia que esses sintomas voltavam depois de alguns acontecimentos marcantes. E aí eu disse, não é apenas o físico que está falando aí, eu preciso encontrar alguma coisa que relacione o físico com o emocional. E aí eu fui para a medicina germânica, para o primeiro curso, com o professor Dazé. E aí, no momento do curso, quando esta pessoinha começou a dar aula e falar das leis biológicas, dos processos de resolução do corpo, o meu corpo entrou em uma resolução gigante. Ou seja, só estava esperando o Dazé fazer assim, ó, dar um toquezinho. Fiz assim, gente, não é que isso está acontecendo por algo que eu tinha passado e eu tinha tido acesso a lembranças que me remetiam àquele acontecimento. E eu tinha dores imensas no meu pé. E depois que eu conversei com o Dazé, que ele me deu consciência do que estava acontecendo comigo, sobre o fato que eu tinha passado, sobre por que vinha em forma de dor, que são as 5 leis biológicas que a gente está falando. Gente, impressionante. Quando o corpo ele se sente ouvido e entendido, a dor some. Então eu não fiz mais nada, a gente só fez da consciência e deixar o corpo fazer a autocura. E daí em diante eu não parei mais. Fiz o primeiro curso de germânica com Dazé, fiz o segundo e fiz a reintegração somatobiológica, que é o complemento da medicina germânica, que é essa pessoinha, né, juntou todas as informações dessa mente brilhante para criar esta técnica que nos acrescenta muito pelo fato que eu sempre falo assim, quando as pessoas me perguntam, né, Nath, o que é reintegração somatobiológica? Eu digo assim, é deixar o corpo falar o que ele quer e não o que a gente precisa ouvir. Que a maioria das técnicas, eu tenho formação em PNL, tenho formação em hipnose, então a maioria das técnicas eu sempre falo que não tem uma técnica melhor do que todas. Todas servem de ferramenta para a gente usá-las na maneira Perfeito. e na hora correta, né? Só que a maioria das técnicas, a gente, terapeuta, meio que dá o caminho para o paciente, né? Induz o que é para onde a gente quer que vá, muda o que a gente precisa mudar. Aham. E na reintegração somatobiológica, é o paciente que guia a gente. Então, a gente aprende a dar ouvido ao corpo falando. E pronto, fiz o segundo curso de medicina germânica, onde trabalha demais a questão comportamental. E aí pega o cérebrozinho da gente, dá uma chacoalhada assim, que a gente começa a se autoavaliar, né? Primeiro a gente se autoavalia e depois a gente começa a enxergar coisas nos nossos pacientes que a gente nunca tinha reparado antes. E mesmo assim, faltava alguma coisa. A técnica de como a gente ia chegar lá. Porque a gente aprende que a gente precisa respeitar o tempo do corpo de cada um. Como o Dazé falou, o processo de resolução, para mim, pode durar 3 dias, mas para outra pessoa pode durar uma semana.
E nem todo mundo está preparado ou entende que tem que respeitar aquele sintoma para acontecer até o final. Uhum. Como ele falou, muitas vezes a gente toma um medicamento que volta tudo quase para o zero e não deixa esse processo de resolução acontecer. Então, para a gente catequizar os nossos pacientes, que é uma lei natural do nosso corpo, não é fácil, mas hoje a gente consegue fazer isso, porque o paciente vê a diferença das condutas. E aí, quando o Dazé divulgou reintegração somatobiológica, que disse que já era a técnica que a gente ia acessar o corpo, entendendo sobre a medicina germânica, gente, era o diamante que faltava na minha pecinha. Porque agora sim eu ia juntar as minhas ferramentas e ia saber como abordar o meu paciente. E como sempre, desde o curso, eu me tratei para depois tratar os meus pacientes. E é completamente diferente de todas as técnicas que eu já tinha tido acesso. Então, é diferente da hipnose, é diferente da PNL. Eu sempre falo que é uma técnica de respeito. É uma técnica que pode durar com o paciente. Um paciente pode durar meia hora, com outro paciente pode durar uma hora. Quem vai dizer isso é o corpo do nosso paciente. Uhum. E aí a gente aprende a ouvir, a respeitar, a entender. E é algo que eu aprendi muito, de forma muito louvável no curso, que é isso que Dazé falou no início da live. É a gente jogar o ego e jogar o julgamento lá no chão. Porque a gente que é profissional, principalmente profissional de saúde, a gente pega a responsabilidade para a gente como se a gente quisesse curar. Que a gente tivesse que Uhum. deixar o paciente zero. E eu fiz muito isso antes. E hoje, depois do curso, eu passei a entender que eu faço o que é o meu papel. Mas o processo de continuidade é do paciente. Eu não posso me achar dona da vida deles. Uhum. Isso mudou totalmente a minha forma de atender, a minha forma de abordar o paciente e dos resultados que são maravilhosos. Gente, olha, nesse segundo curso de germânica foi o que eu falei para vocês, que pega o cérebrozinho da gente e dá uma chacoalhada, assim, que as informações do primeiro para o segundo duplicam. Então a gente fica tentando gerenciar as informações. Só que aí, quando o Dazé começou a falar da reintegração, é como se fosse uma luzinha no fim do túnel, assim, ó. Gente, a técnica que a gente tanto esperava chegou. Só que aí ele fez assim, olha, a gente vai entender, vai aprender a ouvir os sinais que o corpo de cada paciente nos mostra. Aí eu fiquei, porque eu era da PNL, da hipnose, eu disse, não, mas até agora não era assim, né, gente? A gente que mostrava os sinais para o paciente. Será que o paciente vai mostrar isso para a gente de verdade? Aí, como eu sou uma pessoa que eu gosto de ser cobaia de tudo, quando a gente começou a falar, quando o Dazé começou a falar, e eu vi que em hora nenhuma a técnica era, em momento nenhum, impositiva, não tinham frases impositivas, hora nenhuma. A gente o tempo todo convida ao paciente se ele permite ou não. E a gente respeita se aquele é o momento ou não. Aí eu disse, gente, a gente está convidando a pessoa para, se ele quiser, ele nos mostrar, se ele não quiser, ele não vai nos mostrar. Mas ele sempre mostra, gente. Doce ilusão que ele não mostra, ele mostra sempre. E aí, quando eu passei pela experiência, é algo que a gente não sabe explicar. Porque é o que Dazé fala. Às vezes a gente vai na mentalidade, tipo, Dazé, meu sintoma é na cervical. Porque tem a mentalidade do que é consciente pra gente, do que a gente palpa, do que a Uhum. gente sente, né? Mas quando a gente faz a sessão de reintegração, não é onde está o sintoma, é onde é a origem de tudo. Então o corpo vai guiar a gente para onde ele precisa ser ouvido. E aí que surge aquela pergunta, né? Meu Deus, ainda existe isso aí dentro que eu não sabia que existia? E foi essas palavras que eu falei para Dazé. Professor, ainda existe isso aí? Eu não sabia que eu sentia nada nessa região. Porque pode ser que conhecida com lugares próximos, mas às vezes os sinais que vão aparecer são em locais nada a ver com o que a gente está pensando e que em todo momento o corpo não se sente julgado. Se ele está certo, se ele está errado, se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Não. E quando ele se sente acolhido pelo próprio paciente, ele entende que ele pode continuar a vida, ele pode seguir o processo de forma tranquila. E não ficar ali tentando chamar atenção o tempo todo, tipo, me enxerga, me vê. Porque o guia leva o paciente a entender aquele local que precisa de ajuda. A primeira dificuldade foi a questão da quantidade de informações. Quando a gente recebe
todas aquelas informações e a gente descobre que o nosso corpo, a nossa mente é a regente de tudo, a gente fica tentando entender detalhes sobre cada pedacinho daquilo que a gente estuda. E aí é aquilo que vem, né? O auto-julgamento, a autocobrança, a identidade, que Zé falou, tipo, será que eu vou conseguir aprender isso? Será que eu vou chegar no momento e vou conseguir me virar? Se eu chegar lá com o paciente e chegar um momento que eu não souber para onde ir, o que é que eu vou fazer? No início eu tinha muito essa sensação. E o medo, eu sou uma pessoa muito sensível, então eu ficava com medo de me envolver com a história do paciente. Então, o que foi muito difícil para mim foi criar essa borda no início. Mas aí, quando eu fiz um módulo na osteopatia, que foi de somato emocional, e tem a questão do aterramento, e da Zé no curso de somato emocional, faz esse momento da gente entrar no neutro, da gente entender o que é nosso e o que não é nosso. Então, eu vou contar um de um paciente, depois eu conto o caso pessoal, certo, gente? Com o paciente, inclusive, eu estou em atendimento com ela agora, certo? No início, ela me procurou para fazer o tratamento com hipnose. Então, ela veio para mim assim: Nath, tem algumas coisas que eu preciso trabalhar, algumas crenças. Eu tenho uma enxaqueca muito grande, não consigo resolver, e eu não consigo ser feliz como eu era antes. Me sinto sempre muito cobrada. Ela é uma pessoa da área de saúde, então a responsabilidade consigo mesma é muito grande, certo? Cobrança em relação à família, cobrança em relação ao trabalho. Então, ela veio me procurar para entender por que da mudança dos comportamentos dela, que ela antes era uma pessoa alegre, hoje ela é uma pessoa mais firme. Por que essa enxaqueca nunca passa? Ela toma medicações fortíssimas, prescritas, né, por tratamento médico, e a enxaqueca vai e volta. Eu já tinha comentado com ela a questão da enxaqueca pela medicina germânica. E aí, quando ela falou comigo, pela conversa, eu disse assim: não é a hipnose que vai ajudar, né? E aí eu expliquei a ela sobre a reintegração. E essa pessoa é uma enfermeira, né? E é da área de saúde, conhece muito, então olha a responsabilidade. E aí ela falou: não, Nath, eu topo fazer. E eu acho que vai dar certo. Eu digo: olha, hum, já é um ponto. E aí, gente, acreditem que todo o processo que foi feito levou os sintomas, levou as respostas biológicas para locais completamente diferentes da cabeça, que era a queixa principal dela. As sensações, os sentimentos foram aparecendo assim. Apareciam as sensações, né? Como se fosse. A primeira sensação, eu lembro que foi um bolo na garganta. Existe um bolo na minha garganta que caminha da garganta para o estômago, da garganta para o estômago. E aí eu convidei a ela para acessar, perguntei se ela estava preparada para ficar ali pertinho, para tentar ouvir, ver se tinha alguma sensação, algum sentimento que acompanhava. Veio o sentimento, certo? Ela descreveu que veio o sentimento de angústia, de raiva, de tristeza. Veio situações acompanhando. E assim, bastou ela dar conhecimento, tomar conhecimento, se colocar do lado, dar valor àquilo que estava aparecendo, né? Que os sintomas foram diminuindo, diminuindo. E depois, quando ela, né, começou a conversar novamente, ela disse: Nath, eu não tinha noção de que fosse aparecer aí. Eu não tinha noção de que as coisas que eu falei para você ainda existissem aí dentro de mim. E eu tô com a sensação como se tirasse 100 quilos da minha responsabilidade. Aí eu fiz: meu Deus do céu, que coisa boa. E aí ela fez uma sessão. Hoje ela fez outra sessão, certo? E como o Dazé falou, o corpo ele sinaliza ou da mesma maneira ou em locais diferentes. Ela relatou que apesar da enxaqueca ter aparecido, apareceu com menos dor, certo? E em menos frequência, que antes aparecia todos os dias, ela sentia dor. Hoje os sintomas já apareceram em locais completamente diferentes e com queixas completamente diferentes em relação a sentimentos e a situações mesmo. Questão de Uhum. insegurança, de não se sentir capaz, de não se sentir competente para executar algo, nem familiar, nem no trabalho. E depois da reintegração, ela fez assim: eu tô me sentindo segura. Agora eu tô me sentindo segura, porque eu consegui enxergar dentro de mim o que vivia escondido e eu nunca soube enxergar. Ai, meu Deus, que coisa emocionante, gente, de ouvir. Então, às vezes, gente, o corpo só tá querendo te mostrar o que ele precisa falar, o que ele precisa ser ouvido mesmo. E a gente não dá ouvido. Quando é que a gente para se ouvir?
quase nunca na vida, né? E como experiência própria, a semana passada eu fui atendida, né, por Dazé, e eu fui para ele com uma queixa, né, com um sintoma que eu estava sentindo, que Dazé já conhece todo o meu histórico. No momento da reintegração, os sintomas, os sinais foram em locais completamente diferentes, certo? Foi dado as orientações para que eu entendesse, para que eu ouvisse, para que eu respeitasse, e os sintomas que eu estava apresentando diminuíram, certo? Em momentos que eu sei que é quando eu acesso, né, algumas coisas, ele tenta aparecer, mas numa proporção muito menor, também porque foi um atendimento, né? A pessoa vai arrumar um horário na agenda dessa pessoa cotadíssima para fazer o segundo atendimento. Mas assim, gente, eu sempre falo, a reintegração e a medicina germânica transformaram o meu atendimento, não só para o próximo, como uma forma de enxergar a mim mesmo, sabe? Eu sempre acho assim, que para a gente cuidar do outro, a gente precisa se enxergar também. Não é que tenha que estar 100%, né? Como o Dazé Uhum. falou, mas é a gente também se entender para entender o outro, para respeitar o outro e para tentar mostrar o melhor caminho para ele. Muito obrigada pela presença de cada um. Obrigada por estarem disponíveis a conhecer essa nova ferramenta. Eu sei que nos cursos que virão, nas turmas que virão, vai ter muita gente aqui que quer passar por essa experiência, quer aprender e levar o bem para cada paciente. Então, a honra é toda minha. Pode ter certeza que outras surgirão e eu vou estar lá. Vamos, prof, eu vou fazer também. Certo? Então, muito Obrigado. verdade a cada um que esteve aqui presente. Obrigada, professor, pela confiança e pelo convite. E quem tiver oportunidade e interesse, façam sim os cursos, certo? Hoje já está integrado os três. Olha que coisa maravilhosa, gente. Tá tudo Então, junto, hoje né? vocês já saem completinhos e transformem a sua forma de vida, de se enxergar, de atender o outro. Então, vale muito a pena. Uhum. Então, só agradecer. Gratidão a todos vocês.